Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet, no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. A UFG irá realizar na próxima quarta-feira, dia 17 de abril, a primeira edição da sua Feira Agroecológica. Realizada desde o mês passado nos Institutos Federais, o evento na UFG é fruto de parceria interinstitucional entre o Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano e a própria UFG. O objetivo é promover a saúde e a alimentação saudável entre os servidores, estudantes e também a comunidade em geral. A Feira Agroecológica na UFG será realizada nos dois campos da Universidade em Goiânia. De manhã, das 10 ao meio-dia, o local será a reitoria da UFG no campus Samambaia. À tarde, das 3 às 6, a feira será na Faculdade de Nutrição, no setor universitário. A primeira edição da Feira Agroecológica da UFG contará com alimentos produzidos por agricultores familiares do estado de Goiás. Também faz parte da proposta da feira que cada participante leve sua sacola reutilizável, visando o incentivo de práticas sustentáveis. E por causa da notícia da captação da imagem de um buraco negro, divulgado pela mídia na última semana, o Café Consciência do Instituto de Física da UFG preparou uma edição extra de debates para esta terça-feira, dia 16 de abril, ao 12h30. A palestra será proferida pelo professor Rafael Santucci, do Planetário da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Física. A palestra sobre a captação da imagem do buraco negro será realizada no Anfiteatro 1 do Instituto de Física da UFG, que fica no campus Samambaia. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. O aplicativo criado pela UFG para que candidatos aos processos seletivos ou concursos organizados pelo Centro de Seleção da Universidade possam acompanhar a sua inscrição, agora também está disponível em versão para aparelhos iOS. Lançado em janeiro deste ano, com versão para aparelhos Android, o aplicativo CS Candidato foi desenvolvido conjuntamente pelo Centro de Seleção e a Secretaria de Tecnologia e Informação da UFG por meio do Centro de Recursos Computacionais, e tem por objetivo aprimorar o atendimento, comunicação e interação de candidatos e o Centro de Seleção da UFG. O aplicativo permite acompanhar a situação da inscrição e visualizar informações adicionais, como detalhes da inscrição, confirmação de pagamento e acesso à página dos processos seletivos e concursos organizados pelo Centro de Seleção da UFG. Recentemente foi disponibilizado o serviço de notificações aos candidatos com mensagens sobre a alteração da situação da inscrição e eventos do concurso. Ainda seguem em desenvolvimento novas funcionalidades que poderão incluir a consulta ao local de prova, realização e alteração do cadastro pessoal, publicações do certame e outras informações. Eu conversei com o professor Leandro Luiz Galdino de Oliveira. Ele é secretário de Tecnologia e Informação da UFG e ele nos explicou um pouco mais do que é o CS Candidato. Vamos ouvir. Olá, professor Leandro, obrigada aí por aceitar nosso convite. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e estamos à disposição. Então, professor, por que foi criado esse aplicativo CS Candidato? Esse aplicativo ele tem como objetivo, e ele foi criado devido a uma grande demanda de informações que são procuradas no centro de seleção pelos próprios candidatos. Então, com a evolução tecnológica agora, a gente buscou criar esse aplicativo para ter um acesso mais direto aos candidatos, sem a necessidade deles ir ao centro de seleção ou usar o telefone para obter mais informações sobre os processos seletivos e concursos que o centro de seleção organiza. Professor, e esse aplicativo ele foi todo desenvolvido no âmbito da universidade? Sim, ele foi desenvolvido pela Secretaria de TI, em conjunto com o Centro de Recursos Computacionais, o SERCOMP, e uma parceria com o Centro de Seleção, e que tem também como objetivo formar os profissionais do SERCOMP no desenvolvimento de aplicativos usando essa tecnologia. Então, é uma parceria muito frutífera e a gente tem buscado desenvolver bastante tecnologia dentro da universidade para alcançar o nosso público, tanto externo como interno, com as informações que a universidade precisa passar para a comunidade.
E quais funcionalidades, né, esse CS candidato oferece, ele apresenta? Esse aplicativo, ele é autenticado, né? Então, para a pessoa poder utilizar esse aplicativo, ele precisa primeiro realizar um cadastro no site do Centro de Seleção, né, no qual ele se inscreveu para um concurso. Após a autenticação, ele consegue monitorar a sua inscrição, monitorar o pagamento, se a sua inscrição foi homologada ou não. E, professor, os estudantes, né, que se inscrevem aos processos seletivos da UFG, eles também vão poder utilizar esse aplicativo? Os processos seletivos que são organizados pelo Centro de Seleção, né, no qual a inscrição é feita pelo Centro de Seleção, os candidatos, né, os candidatos podem acompanhar, sim, essa sua inscrição, né? Professor, isso é tudo muito recente. Ele tem funcionado corretamente? Muita gente tem baixado? Está atendendo às expectativas que vocês tinham? Olha, nós estamos muito contentes com o resultado do lançamento desse aplicativo pela UFG, né, e pela Secretaria de TI. A gente tem acompanhado no painel, né, da Google, nós temos em média 400 a 500 instalações diárias do aplicativo. Então nós temos uma tendência a crescer os aplicativos e as pessoas que estão baixando esse aplicativo. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos e o pessoal tem elogiado bastante. A gente tem acompanhado os comentários que as pessoas fazem após utilizar o aplicativo dentro da própria Google Play, né? E assim, a gente tem recebido muitos elogios e a intenção nossa é evoluir cada vez mais com esse aplicativo. Professor, e acho que esse é o caminho, né? Cada vez mais o uso desse tipo de tecnologia para aprimorar os serviços da UFG, né? Para que a sociedade possa ter acesso a essas informações da universidade de uma maneira mais fácil, né? Mais simples, né? Com certeza. Olha, a UFG tem evoluído muito nesse último ano, justamente com a criação da Secretaria de TI, né, e a gente tem trabalhado para fazer uma revolução digital dentro da universidade, né, colocar a universidade à frente do seu tempo e propiciar aos professores, técnicos, aos servidores, de maneira geral, e principalmente à comunidade universitária, acesso a essas tecnologias de ponta hoje desenvolvidas, né, pelo mundo, né, nas melhores universidades do mundo. Então a gente tem trabalhado bastante, né, em conjunto com o Sercomp, em conjunto com o Centro de Seleção, né, e com outras parcerias também dentro da universidade, para a gente poder evoluir cada vez mais e propiciar à comunidade universitária acesso a essas tecnologias. Tá certo, professor Leandro, muito obrigada por seus esclarecimentos, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, né, e sucesso aí nos aprimoramentos que são necessários, né? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, né. Essa foi a participação do professor Leandro Luiz Galdino de Oliveira, secretário de Tecnologia e Informação da UFG, que nos contou um pouco sobre o aplicativo CS Candidato, disponibilizado aos candidatos aí que participam dos processos seletivos ou concursos organizados pelo Centro de Seleção da UFG. Nesse aplicativo, o candidato pode acompanhar aí sua inscrição. O Intercampus volta já. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Tecnologias. Tá certo, professor Leandro, muito obrigada por seus esclarecimentos, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido, né, e sucesso aí nos aprimoramentos que são necessários, né? Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, né. Essa foi a participação do professor Leandro Luiz Galdino de Oliveira, secretário de Tecnologia e Informação da UFG, que nos contou um pouco sobre o aplicativo CS Candidato, disponibilizado aos candidatos aí que participam dos processos seletivos ou concursos organizados pelo Centro de Seleção da UFG. Nesse aplicativo, o candidato pode acompanhar aí sua inscrição. O Intercampus volta já. Na Universitária você pode recordar e curtir os Beatles. Beatlemania. As histórias e as músicas que marcaram a trajetória da banda no cenário mundial. Segunda-feira, às 9h. Beatlemania. Estamos apresentando Intercampus.
estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, a Universidade de São Paulo, mostra que transtornos mentais em adultos começam geralmente na infância, em aproximadamente 75% dos casos. De acordo com especialistas que conduziram a pesquisa, a falta de tratamento desses transtornos pode afetar o desenvolvimento escolar, habilidades sociais e até a carreira. A gente vai conferir mais informações sobre esse assunto, sobre esse estudo, na reportagem da jornalista Roxane Ré, da Rádio USP. Vamos ouvir. Um estudo realizado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Unifesp e a Federal do Rio Grande do Sul, com escolas públicas de São Paulo e Rio Grande do Sul, que aponta que 80% dos estudantes com algum transtorno mental não recebem tratamento médico nem psicológico. Eu converso com o professor Guilherme Polanczyk, da Faculdade de Medicina, pesquisador do Instituto de Psiquiatria. Professor, vamos... E ainda são cercados de muito estigma, muito preconceito, e realmente as pessoas não falam abertamente que sofrem de problemas de saúde mental e de uma forma ampla, recursos para pesquisas, recursos para os serviços em saúde mental são muito escassos. Entre jovens, as estimativas é de 15% a 20% deles apresentam algum tipo de transtorno mental, e essas são estimativas mundiais, que são encontradas em todos os países. É um número bastante alto, e principalmente se nós formos pensar que, na maior parte das vezes, são transtornos crônicos, no sentido de que persistem ao longo do desenvolvimento. De tal forma, isso é um dado muito importante, que a maior parte dos transtornos mentais de adultos começam na infância. Tá? Então, até entre adultos com transtornos mentais, a estimativa é que 75% deles já tinham os primeiros problemas antes dos 18 anos de idade. Então, esse estudo é um estudo conduzido pela USP, Unifesp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no contexto do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento, que é o INCT, financiado pelo CNPq e pela FAPESP. E nesse estudo, um número grande de adolescentes de escolas públicas de São Paulo e de Porto Alegre foram estudados e vêm sendo estudados, é um estudo longitudinal. Então se avaliou o número de crianças selecionadas nessas escolas que apresentavam algum tipo de transtorno mental, e o número encontrado foi de em torno de 13%, um transtorno clínico, e mais ou menos 20% um transtorno que nós chamamos subclínico, quer dizer, existem sintomas, estão presentes, mas ainda não ultrapassaram a barreira diagnóstica. Né? E então, a partir desses números, entendendo aqueles que têm algum tipo de transtorno mental, você fez a pergunta: você recebe ou recebeu algum tipo de tratamento para esse transtorno? E os números são mais ou menos esses que você mencionou. Em torno de 80% daqueles com algum tipo de transtorno mental não recebe nenhum tipo de tratamento. Tá? Esses dados eles são extremamente importantes, porque nós não temos dados representativos da população brasileira, então nós, de fato, não sabemos na população em geral a taxa de tratamento. Tá? E aqui é uma pista para essa grande lacuna que existe entre as necessidades de tratamento e a real oferta e recebimento de tratamento. Eu digo uma pista porque nós imaginamos que em centros não com tantas condições de atendimento, de serviço médico, como Porto Alegre e São Paulo, que foram as cidades estudadas, mas centros no interior, centros em estados menos ricos, nós imaginamos que essas taxas de tratamento sejam ainda menores. E que tipo de transtornos, o que é que apareceu nessa pesquisa? Quando nós falamos de transtorno mental, é um termo amplo que engloba as diferentes condições. E daí nós estamos falando de transtornos de ansiedade, que são, como você mencionou, os transtornos mais comuns, e envolvem medos, fobias, preocupações intensas, até ataques de pânico. Então aí nós temos diversos transtornos de ansiedade. Envolvem transtornos de humor, e aí nós estamos falando de depressão, basicamente,
transtorno de humor bipolar é menos frequente na população, mas nós encontramos, obviamente. Nós estamos falando de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, então crianças que desde muito pequenas têm uma inquietude importante, uma dificuldade de autocontrole, impulsividade, um perfil de desatenção, tem um impacto geralmente muito importante sobre o desenvolvimento acadêmico. Transtornos relacionados a comportamento, então crianças mais agressivas, que infringem regras, que têm problemas mais sérios aí de conduta. Transtornos obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, são todos transtornos encontrados nessa amostra de crianças e adolescentes e que são menos comuns em relação a esses outros que eu mencionei. Entendo. E aí isso leva a dificuldades, como o senhor já disse, de atenção, de aprendizado, de relacionamento. Me chama muita atenção isso também, porque no caso lá de Suzano se falou, não, eles eram isolados ou sofriam algum tipo, que está muito relacionado também a como respondem às relações, aos ataques, ao bullying dentro da escola. Tem uma consequência direta no relacionamento dentro da escola? Sem dúvida, os transtornos mentais, eles impactam de uma forma muito negativa o desenvolvimento das crianças, né? E impactam no momento em que as habilidades, as relações estão se formando, né? Então, muitas vezes deixando marcas ao longo do tempo. Então, as questões muito bem delimitado, as consequências negativas como prejuízo escolar, prejuízo do desenvolvimento acadêmico, o alcance em termos de educação e as repercussões para o trabalho futuro, o isolamento, a solidão, as questões relacionadas a conflitos com pares, mais tarde dificuldades de estabelecimento de vínculos mais próximos, consequências negativas várias e muito amplas e importantes, inclusive aumento de mortalidade para a vida das pessoas. Bom, agora a questão de identificar esse problema, diagnosticar o problema, também é responsabilidade da escola isso? Quem tem que identificar? Como é que a gente previne isso? Claro, a escola é um componente fundamental, extremamente importante dessa dinâmica de transtornos mentais entre crianças e adolescentes. A escola tem um papel muito importante, ou poderia ter um papel muito importante, de fato, no reconhecimento dos problemas. E isso nós sabemos que os professores fazem muito bem, os professores sabem e entendem que alguma criança, uma determinada criança tem algum tipo de problema, tem um comportamento que de alguma forma desvia da sala de aula, ou tem um desempenho acadêmico que também é desviante. Agora, os meios através dos quais eles podem, de fato, ajudar são muito limitados no nosso país. Em países como os Estados Unidos, ou mesmo na Europa, a saúde mental ou serviços de saúde mental estão dentro da escola, de tal forma que, para aqueles casos mais leves, que são a grande parte dos casos, né, são raros ou um pouco frequentes, aqueles casos de fato muito graves, mas a maior parte desses 15, 20% são casos leves, eles podem ser de alguma forma ministrados, resolvidos dentro da escola ou em serviços de atenção primária, que eventualmente não exigem um especialista. Mas os nossos serviços, a escola atual, enfim, tem uma série de dificuldades estruturais e em termos de serviços médicos, psiquiátricos ou psicológicos também nós temos recursos muito, muito escassos. A barreira fica no que fazer. E obviamente a gente está falando daqueles que têm algum tipo de problema, mas a escola também tem um papel importante em termos, como você mencionou, de prevenir ou de promover a saúde mental. Então existem inúmeras estratégias que podem ser feitas no ambiente da escola, em termos de desenvolver habilidades sociais, em termos de desenvolver empatia, capacidade de resolver problemas, capacidade de autocontrole, que são muito importantes, não só para prevenir algum tipo de problema, mas
para promover habilidades entre os jovens, habilidades que nós sabemos são muito importantes na vida. Conversar já é um passo importantíssimo. Muitas vezes outros terão que ter um tratamento, né, mais atento, exatamente, medicamento, tratamento ida mais frequente a psiquiatras. Então a gente sabe que tem níveis diferentes, mas tentar prevenir, né, professor, é quase uma obrigação. A gente não pode deixar esse quadro, como esse estudo aponta, que é preocupante. Exatamente, né? Exatamente. Então, realmente é um problema de saúde pública importantíssimo. Eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Guilherme Folanzik, da Faculdade de Medicina, pesquisador do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigada, professor, e até de uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Jornal das 6. De segunda a sexta, 6 da noite. Nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Voltamos a apresentar Intercampus. Você sabe quem foi Chico Mendes e qual a sua importância para a história do nosso país? As repórteres estagiárias da Rádio Universitária, a Gabriela Tavares e a Laura Schaud, elas produziram uma reportagem especial sobre a trajetória do ativista ambiental brasileiro que lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. Vamos ouvir a reportagem sobre Chico Mendes. O advogado e administrador Ricardo Salles, titular do Ministério do Meio Ambiente, diz não conhecer a Amazônia e desconhece a história do líder seringueiro Chico Mendes, reconhecido internacionalmente e considerado uma das maiores referências da causa ambiental. O ministro também declarou que no momento histórico atual é irrelevante saber quem foi Chico Mendes. Este desconhecimento do ministro causou grande repercussão tanto nacional quanto internacional. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou a fala do atual responsável pela pasta, afirmando que Salles não é ambientalista, mas sim desinformado. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu a importância histórica do seringueiro. O jornal britânico The Guardian criticou a declaração de Salles e ressaltou a relação próxima que o ministro possui com o setor do agronegócio. Mas afinal, quem foi Chico Mendes? E qual sua importância histórica para o nosso país? Maria Alegretti é uma antropóloga que fez parte da luta ambiental ao lado de Chico e ela nos contou um pouco sobre o histórico do ativista. Chico Mendes foi um seringueiro, ele era filho e neto de seringueiros, ele nasceu em Chapuri, no Acre, e ele foi também um líder sindical, ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, e a vida toda dele foi voltada para a defesa do seringueiro. Embora Chico Mendes denunciasse com frequência as ameaças de morte que recebia, ele não obteve nenhum tipo de proteção da justiça e acabou sendo assassinado em 22 de dezembro de 1988, quando abria a porta para se banhar no chuveiro que ficava no quintal nos fundos de sua casa, na sua cidade natal, Chapuri, no Acre. Chico Mendes foi morto a mando de Darli Alves da Silva, dono de um latifúndio localizado a 14 quilômetros de Chapuri. Quem disparou o tiro de escopeta foi o filho de Darli, Darcy Alves da Silva. A testemunha-chave do caso, Genésio da Silva, disse que o fazendeiro agiu por impulso, já que na época achava que Chico Mendes era uma pessoa qualquer. Darli queria derrubar a floresta que Chico defendia, e ele não tinha ideia da repercussão que o crime iria tomar. Foi o julgamento de maior repercussão no exterior e não foi à toa. Chico Mendes havia sido condecorado pela ONU em 1987, foi o fundador da primeira reserva extrativista do Brasil e personagem essencial para o trabalho, a luta e a resistência dos seringueiros. Era conhecido como herói da floresta no mundo todo.
Chico começou a ficar conhecido internacionalmente a partir da década de 1970, conta a antropóloga. Na década de 1970, a floresta na qual os seringueiros viviam começou a ser desmatada em função da implantação de grandes empresas agropecuárias. E aí ele começou uma nova luta, que foi contra os desmatamentos. Foi a partir daí que ele começou a ficar conhecido, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E essa luta ele levou até que ele foi assassinado, porque ele acreditava que a floresta tinha um valor muito maior em pé, ou seja, pela sua biodiversidade, do que derrubada. E ele defendia isso com muita convicção, uma tese que posteriormente foi confirmada. Em 1989, ano seguinte à morte de Chico Mendes, o ex-Beatle Paul McCartney dedicou uma música ao ativista ambiental, chamada How Many People, na qual fala sobre as poucas pessoas que são dispostas a salvar o planeta. Na fala de Ricardo Salles, segundo as pessoas ligadas ao agronegócio, Chico Mendes usava os seringueiros para se beneficiar. Na Amazônia, historicamente, os seringueiros sempre viveram uma situação muito difícil dentro dos seringais. Além de não receberem pagamento adequado pela retirada da borracha, as condições de trabalho eram insalubres. Mari confirmou que, na verdade, essa era a luta de Chico, em prol da melhoria da situação de trabalho e de vida dos seringueiros que viviam principalmente no ar. Em 2017, o Brasil ocupou o primeiro lugar no ranking de país mais letal para ativistas e defensores da terra e do meio ambiente, segundo pesquisa feita pela ONG britânica Global Witness. Foram 57 assassinatos em território brasileiro e 80% das pessoas mortas defendiam os recursos da Amazônia. Também em 2017, houve o maior número de massacres. Foram 3 chacinas, nas quais 25 pessoas defensoras da terra foram mortas. Além dos homicídios, 20 indígenas gamelas foram gravemente feridos e alguns ainda tiveram suas mãos cortadas. É fato que o Brasil é um dos países mais perigosos para defensores do meio ambiente. Mas por que uma pauta tão nobre sofre tantos ataques? Para Darlene Braga, coordenadora da Comissão Pastoral da Terra da Regional Acre, isso acontece devido à mercantilização da Amazônia. É muito fácil de entender. O que está em disputa são os bens naturais. Então, eles querem transformar a Amazônia em comércio, mercantilizando a Amazônia. Com isso, eles matam, eles ameaçam, eles expropriam, eles realizam chacinas. Então, o grande capital, o latifúndio, quer se apropriar da Amazônia fazendo barbaridades. Mas nós, da Amazônia, não vamos deixar. Enquanto nós estivermos em pé, nós vamos organizar o povo, nós vamos se organizar para defender a Amazônia. Mari explicou em detalhes sobre a expropriação da nossa floresta e os ataques fatais aos poucos que se dispõem a lutar pela preservação da Amazônia. Essas áreas, se elas não estão regularizadas, elas entram em disputa. Só que essas áreas nunca estão vazias. Essa é cheia de gente que, como os seringueiros, e seus descendentes, que vivem lá há mais de 100 anos, os indígenas, os castanheiros, pescadores tradicionais. Quando começa o desmatamento para a implantação de pecuária, ou mais recentemente da soja, a retirada ilegal de madeira, as pessoas que vivem lá se defendem e o confronto se estabelece. Então essas pessoas, elas são vulneráveis, porque não tem quem as defenda. O confronto é fatal, porque essas pessoas não têm meios de defesa. Então, enquanto não se regularizar o acesso à terra na Amazônia, essa tensão vai continuar acontecendo. Depois dos ataques a Paulo Freire, Chico Mendes tornou-se o novo alvo daqueles que tanto se incomodam com as lutas sociais no Brasil. Chico foi um líder que dedicou sua vida à preservação da Amazônia e às pessoas marginalizadas que dependem dela. Em tempos como os de hoje, em que a preservação ambiental tornou-se pauta secundária, é imprescindível manter viva a memória de quem foi e o que fez Chico Mendes. Gabriela Tavares, em colaboração com Laura Schaud, para a Rádio Universitária. E com essa bonita reportagem especial aí das estagiárias aqui da Rádio Universitária, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Thiago Damaso. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.